Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre distribuição de frequências. O objetivo dessa videoaula é apresentar para vocês mais alguns conceitos da estatística e ilustrar como os dados obtidos através da pesquisa estatística devem ser organizados em tabelas com frequências. Primeiramente, vamos discutir a diferença entre dados, observações e variáveis aqui no contexto da estatística. Então, os dados ou observações são informações referentes aos sujeitos e objetos pesquisados. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na questão do gênero das pessoas, que são classificadas em masculino e feminino, mas também podemos verificar a questão da idade, quantidade de filhos, se é formado, se está trabalhando, dentre outras observações pertinentes ao estudo. E a variável é cada característica registrada em uma população ou uma amostra que podem assumir valores numéricos ou categóricos. Então, neste caso, quando eu falei aqui de observar o gênero das pessoas, ou a idade, ou se está trabalhando ou não, essas informações são as nossas variáveis. Então, o gênero é uma variável, a idade da pessoa é uma variável também, a altura, formação acadêmica, quantidade de filhos. Então, todos esses elementos que têm uma variabilidade de informações constituem uma variável que pode ser numérica ou categórica. Então, uma variável ela pode ser classificada em qualitativa ou quantitativa. As variáveis ditas qualitativas são aquelas que registram categorias de uma determinada variável. Ela pode ser classificada como nominal ou como ordinal. As nominais são aquelas que vão dar nome a um estado daquela variável. Por exemplo, poderíamos utilizar a variável estado civil, que é uma variável qualitativa nominal, para representar informações a respeito se a pessoa é solteira, casada, divorciada, viúva, dentre outras possibilidades. E a variável ordinal, vocês devem associar ela à questão de hierarquia ou de ordem, que permite então você categorizar as pessoas conforme os valores que você observar. Por exemplo, a variável grau de instrução, onde você poderia registrar a informação se a pessoa tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, é uma variável qualitativa ordinal porque você consegue ordenar estes parâmetros do nível mais baixo ou mais elementar educacional para o nível mais alto. Então, por isso, a variável qualitativa ordinal ela tem essa possibilidade de você associar a questões de ordem ou de hierarquia. Por outro lado, nós temos as variáveis quantitativas, que pode ser discreta ou contínua. Para você associar cada uma dessas aqui a um tipo específico da variável quantitativa, basta lembrar que a variável discreta está associada ao fato de você conseguir enumerar os elementos do conjunto. Por exemplo, a gente poderia associar a variável quantitativa discreta à quantidade de filhos de uma família. E a variável contínua é aquela que poderia ser representada por um número decimal. Por exemplo, a altura de uma pessoa, que poderia ser representada em metros, e aí teríamos uma parte inteira e uma parte decimal, neste caso. A apresentação dos dados, é importante a gente fazer aqui uma observação com relação a isso, pois a qualidade da decisão ela vai depender muito da nossa habilidade em compreender as informações que vão estar contidas em tabelas e gráficos. E por isso, então, a gente precisa saber escolher a melhor forma de apresentar esses dados para a nossa pesquisa. E por falarmos em tabela, nós temos aqui este exemplo para ilustrar alguns elementos que compõem a construção de uma tabela. Primeiramente, eu quero que vocês observem o seguinte. Nessa tabela aqui, ela não tem as linhas laterais, pois toda tabela, quando você for apresentar no trabalho científico, essas linhas aqui elas devem ser omitidas. Quando você coloca essas linhas aqui nas laterais, aí isso passa a se chamar de quadro. O primeiro elemento que nós vamos destacar aqui é o título da tabela, É onde tem informações do estudo que você está realizando e apresentando aqui nesse momento. Em seguida, nós temos o cabeçalho de uma tabela, onde geralmente você vai apresentar as variáveis que compõem o seu estudo, que estão sendo apresentadas aqui neste exemplo. Nesse nosso caso, nós temos a variável anos e a média de anos de estudo. Então, essas são as nossas duas variáveis sendo apresentadas aqui. Em seguida, nós temos a coluna indicadora, onde nós temos as classes que foram
utilizadas para compor a nossa tabela. O corpo da tabela, onde nós vamos apresentar então a frequência desses dados, e por último a fonte, né, que é de onde você extraiu essas informações. Se você extraiu ou se você construiu essas informações, deve ser informado aqui nesse local. Primeiramente, então, veremos aqui como construir as tabelas para dados qualitativos. Para sua tabulação, a gente vai associar cada categoria a um valor que representa quantas vezes aquela categoria apareceu no meu conjunto de dados. Por exemplo, os dados nominais, nós construiremos a sua tabela de forma que a frequência de ocorrência das categorias vai ser ordenada em ordem crescente. Nos dados ordinais, conforme a hierarquia existente entre as categorias, e normalmente isso é feito em ordem crescente. E temos também o que a gente chama de rol, que é quando você organiza os seus dados brutos em uma ordem crescente ou decrescente. Por isso que antes de fazer todo o seu tratamento, né, para representar essas informações em uma tabela, é necessário que você organize eles em uma ordem, né, crescente ou decrescente, que até mesmo nesse processo você pode já perceber alguns elementos importantes para a construção da sua tabela. Vamos executar então aqui agora um exemplo, né, que é construir a tabela de distribuição de frequências das variáveis estado civil, grau de instrução e região de procedência que iremos apresentar agora. Então aqui no Google Planilha eu tenho um conjunto de dados que representam então as variáveis de um determinado estudo. Nesse caso aqui foram feitas 36 registros, né, de informações sobre pessoas que trabalham numa indústria, onde foi documentado o estado civil, o grau de instrução, o número de filhos, o salário, a idade da pessoa em anos e em meses, e a região de procedência. Neste caso aqui, vocês devem observar então que essa minha primeira linha da tabela apresenta as variáveis do meu estudo, né? Então nós temos aqui variáveis que são qualitativas e quantitativas também. E aqui nessa primeira linha nós temos então nossa primeira informação, é uma pessoa solteira, tem um grau de instrução ensino fundamental, não tem filhos, tem um salário que é composto por 4 salários mínimos, né? A idade dele 26 anos e 3 meses, e é uma pessoa que vem de uma região de procedência do interior. Nessa segunda linha nós temos aqui um casado, ensino fundamental, tem um filho, tem 4,56 salários mínimos, tem 32 anos e 10 meses e tem uma região de procedência da capital. E assim por diante, né? Aqui, então, em cada linha estão sendo exibidas as informações de cada uma das pessoas que participaram dessa pesquisa. Como a gente tem que organizar aqui os dados da variável estado civil, grau de instrução e região de procedência, vamos trabalhar então com a segunda, a terceira e a última coluna da nossa tabela. Mas, como dito, nós iremos inicialmente organizar esses dados aqui em uma ordem crescente ou decrescente, se fosse o caso. Eu vou selecionar então aqui todos os meus dados da coluna de estado civil e iremos agora organizar esses dados. Para fazer isso, vocês vão clicar aqui no menu Dados e selecionar a opção Classificar intervalo por coluna C de A a Z, ou seja, em ordem crescente. Nessa outra opção eu teria aqui então em ordem decrescente. Eu vou selecionar essa primeira. Veja então que todos os meus dados aqui foram organizados, né, em ordem crescente, ou seja, da letra C para a letra S. E por essa inspeção que a gente pode realizar aqui, né, visual desses dados, a gente já pode saber quantas pessoas são casadas e quantas são solteiras, né? Então, o número de casados vai do 1 até o 20º, então nós temos 20 pessoas casadas. E do 21 ao 36 nós temos a quantidade de solteiros, ou seja, nós temos 16 pessoas solteiras nesse meu conjunto de dados. Então na tabela a gente montaria da seguinte forma. Primeiramente você colocaria então o nome da variável, que no caso é estado civil, e aqui nós vamos colocar a frequência, né? Ou seja, quantas vezes essa informação apareceu no meu conjunto de dados. Em seguida, nós vamos apresentar, então, a classe, né, que no caso, vou colocar aqui casado, e, posteriormente, solteiro. O número de casados foram 20 e o número de solteiros foram 16. Aqui a gente pode colocar também, nessa última linha, o total,
que vai representar então a soma, né, desses dois elementos, que a gente pode utilizar essa fórmula aqui, né, soma entre parênteses e colocar o intervalo de valores. Ele aqui já entendeu que eu quero realizar essa soma, então está apresentando para mim essa sugestão de fórmula aqui. Vou clicar na fórmula, que ele já vai copiar para a nossa célula, e aí você dá Enter. E aí, ao final, foi apresentado, então, o total, que é 36 valores, que corresponde realmente à quantidade de informações que eu tenho aqui na minha tabela. Vejam que essa variável, né, estado civil, é uma variável nominal e que, nesse caso, a gente vai organizar os nossos dados a partir, então, da maior frequência que tivemos para a menor frequência. No caso agora do grau de instrução, nós temos o mesmo processo, nós vamos colocar primeiramente o nome, né, da nossa variável, na frente a frequência, ou seja, quantas vezes essa informação apareceu no meu conjunto de dados, e aqui nós vamos organizar nossos dados, né, selecionando primeiramente eles, vamos em dados, classificar intervalo por coluna D de A a Z. Então aqui nossos dados já foram selecionados, e podemos observar que tem 3 tipos de categorias: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Nós podemos, inclusive, apenas pela inspeção desses dados, né, descobrir a quantidade de elementos para cada classe. Mas aqui, vamos supor o seguinte: se você tem uma base de dados muito grande, com muita variação de valores, né, nessa variável, não fica interessante você fazer essa contagem manual. Então, nós vamos utilizar um comando para que ele procure, dentro desse conjunto de dados, uma informação que eu desejo. Como é uma variável qualitativa ordinal, então a gente deve organizar aqui de ordem crescente, ou seja, do menor grau de instrução para o maior grau de instrução. Nós vimos então que o primeiro grau vai ser o ensino fundamental, em seguida o ensino médio e, por último, o superior. Na última linha, vamos colocar o total. Vou só aumentar aqui um pouquinho a largura da minha coluna, para caber todo o meu conjunto de dados aqui. E nessa célula à frente da informação ensino fundamental, nós faremos a contagem dos elementos da minha base de dados. Então, como que isso vai ser feito, né? Nós vamos usar um comando que vai ser igual conte.se. Veja que aparece aqui, né, já a estrutura do comando. Vamos clicar para ele recuperar. O que você tem que informar nesse comando aqui? Você vai selecionar o seu conjunto de dados, que ele vai realizar a sua pesquisa. Então, olha só, selecionei lá do primeiro até o último. E aqui no comando ele registrou, então, o intervalo de D3 até a célula D38. E agora, entre aspas, você vai colocar o que ele deve pesquisar nessa nossa variável, ou seja, nesse conjunto de valores que você mandou ele observar. Nesse caso, eu vou querer que então pesquise para mim a palavra ensino fundamental. Vejam que aqui não tem necessidade de você colocar entre maiúsculo ou minúsculo, porque ele faz essa distinção. O que você deve se preocupar é se todos os valores que estão aqui na sua base de dados estão todos padronizados. Feito isso, então, basta você dar Enter, que ele vai fazer essa contagem automática para nós. Resultando aqui, então, numa contagem igual a 12, ou seja, temos 12 pessoas que têm ensino fundamental nessa nossa base de dados. Para o ensino médio, do mesmo modo, nós vamos fazer, então, igual conte.se, né? Selecionamos a nossa base de dados, digitamos aqui, né, ponto e vírgula, em seguida nós digitamos a palavra ensino médio, fecha aspas, fecha parênteses e dá Enter. Ele resultou para nós, então, uma contagem igual a 18. Para o ensino superior, da mesma forma, igual conte.se, vamos selecionar nossa base de dados, voltamos aqui, ponto e vírgula, abre aspas, superior, fecha aspas e fecha parênteses. Dá Enter, e ele que resultou para nós o valor igual a 6. Vamos colocar agora também a fórmula para soma, igual, ele já deu para nós aqui, né,
uma sugestão baseada nos dados que nós temos anteriormente. Então, vou selecionar e apertar Enter ao final. No final, então, nós temos 36 elementos, que realmente é a quantidade de elementos que compõem a nossa base de dados. E aí, como exercício, fica então para vocês criarem a tabela de região de procedência.